Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer um decote profundo nas costas de um body. A cliente comprou esse body e ele veio com um decote redondo, então ela pediu para mim aprofundar o decote. Eu vou fazer ele com 25 centímetros. Então vamos juntos comigo ao passo a passo? Então pessoal, esse é o body. Já fiz a marcação nas costas dele com um alfinete. E também já risquei com giz aonde que eu vou cortar. Eu vou fazer ele arredondado. Então, para fazer o decote, eu vou desmanchar a primeira parte das costas, aonde tem essa costura que embude o ombro ali dentro. Então a bainha foi feita por cima. Depois de desmanchar a bainha, eu desmanchei também a costura da overlock, aonde prendia essa parte também da costura. A costura da galoneira é bem fácil de desmanchar. Você vai desmanchar aonde você termina. Então você puxa, vai puxando a linha de baixo e puxa as linhas de cima que elas saem facilmente. Depois de desmanchar a bainha, desmanchei as costuras dos ombros. Para desmanchar a costura, desvirei o ombro do lado do avesso e cortei com uma tesoura de cortar fio e puxei as linhas da overlock e da reta. É bem fácil de desmanchar, é só puxar que ela sai. Essa tira que faz a decoração na parte da frente do body era embutida na bainha. Então eu vou cortar essa parte aqui das costas. Depois de pronta, então eu vou juntar o viés que eu vou passar na galoneira com essa tira de viés da parte da frente. Então ela não vai ficar mais embutida, elas vão ficar juntas. Então depois de desmanchar a costura de cada ombro da peça, eu cortei a parte das costas, aonde eu fiz a marcação com giz. Coloquei o body sobre a mesa com todo cuidado e cortei. Iniciei cortando pelo ombro, com todo cuidado para não cortar partes da peça. Cortei bem do lado da tira de viés. Depois de cortar essa parte das costas, então eu cortei também uma tira de viés na largura de 3 centímetros. Vai ser passado no aparelho de uma vira para fazer o acabamento, para ficar parecido com a bainha das cavas. Então, com a peça cortada e o viés também, vamos para a parte da costura. Na galoneira, iniciei pregando o viés na peça. Primeiro, regulei o aparelho de viés na máquina. Coloquei o viés, como é uma tira só, regulei bem certinho e passei na peça. Com a ajuda de uma tesoura de cortar fio, coloquei ele bem dentro do aparelho e iniciei costurando. Iniciei passando o viés pelo ombro. Como eu deixei só 1 centímetro de sobra de tecido, porque depois vai ser encaixado tira do viés com a tira da frente. Então eu cuidei bem na hora de passar para não escapar o viés. Dei uma conferida para ver se estava tudo certo e continuei a costura. Como é só uma tira de viés, eu sempre vou controlando e cuidando para não escapar, segurando firme o viés para ele não afrouxar embaixo do pé calcador. Como esse tecido tem bastante elastano, então eu afrouxei o ponto da máquina, para não arrebentar na hora de vestir a peça. O ponto tem que ficar solto. Aqui no meu canal já tem vídeo explicando como passar esse viés de uma vira na galoneira. Ao finalizar a costura no viés, segurei ele com a tesoura de cortar fio, para ele não escapar, senão ele vai afrouxar e vai ficar mais largo no acabamento. Então, ao finalizar a costura no viés, agora é só levar na reta e prender ele, o viés das costas com o viés da frente. Vejam o resultado do viés pregado na peça. Ele ficou perfeito do lado direito e do lado do avesso também. A costura não escapou. Do lado do avesso ele ficou só uma vira, então ele ficou com uma costura tipo uma bainha. Agora, para fazer o acabamento do viés, eu vou prender o viés das costas com o viés da parte da frente. Então eu vou encaixar bem os dois, vou prender primeiro na reta, para depois fechar na overlock. Ao finalizar a costura na galoneira, na reta iniciei prendendo as alças. Então juntei bem as duas e preguei na reta. Como eu falei, não dá para embutir mais a alça na parte das costas, então eu preguei uma encaixada na outra. Passei a costura por cima da mesma costura anterior. Depois eu vou passar na overlock. Então, após fechar um ombro, fechei o outro também, encaixando bem os viés. Após fechar o viés na reta, vou levar ele na overlock. Os viés ficaram bem encaixados.
para refilar o ombro e arrematar também. Vou passar uma costura em cima da costura anterior. Então, na overlock, iniciei arrematando. Para arrematar o ombro, eu ajeitei bem ele e acelerei um pouco a máquina, deixando uma ponta de linha. Puxei a linha para trás, depois levantei o pé calcador e puxei para frente. Coloquei o ombro bem embaixo do pé calcador, bem próximo da agulha. E segurei firme a linha por baixo. Depois de costurar uns 3 centímetros, puxei a linha para a beirada e cortei. Então esse é o resultado. O arremate fica perfeito, como eu já tinha pregado o ombro na reta. Depois é só fazer um acabamento por cima. Continuando a costura, fiz do mesmo jeito do outro lado também. Depois de arrematar os ombros na overlock, levei na reta novamente para prender essa parte do viés para a parte das costas. Vou passar uma costura por cima. Vejam como ficou perfeito. Os viés ficaram bem encontrados. Aqui desse lado da cava é uma bainha que embutia o viés, como era no decote anterior. Agora eu vou fazer uma costura por cima. Para essa costura da overlock não virar para a parte da frente, ela tem que ficar virada para a parte das costas. Fiz uma costura acompanhando a costura da overlock. Arrematei o início e fim da costura. Fiz o mesmo procedimento do outro lado também. Você pode usar a sua criatividade transformando qualquer peça. Após finalizar a costura nos ombros, esse é o resultado. Os dois arremates ficaram da mesma largura e o body ficou com um acabamento perfeito. As costuras ficaram exatas. Espero que vocês gostem. Esse é o resultado final da peça pronta. Deixem aí o seu like, comentem, compartilhem. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até o próximo vídeo.